Olá, seja bem-vindo! Está começando mais um Destaque Rural Notícias. No programa de hoje você vai ficar sabendo as últimas informações do agronegócio, da economia. Vamos também falar sobre a previsão do tempo e as cotações. Fique com a gente, o Destaque Rural Notícias está só começando. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente. Começamos o Destaque Rural Notícias de hoje, desta terça-feira, falando que as lavouras de milho apresentam um bom desenvolvimento e a germinação das sementes está acelerada, beneficiada pela manutenção das temperaturas mais elevadas. Bom, então, de acordo com o informativo da Emater, as chuvas fortes e as ocorrências de granizo no início de outubro não provocaram danos significativos nas lavouras de milho. Então, comparado aí com a média dos últimos anos, a implantação das lavouras de milho está atrasada em algumas áreas específicas e se aproxima dos 50% previstos para esta safra, que é de 738 mil hectares, que corresponde aí a 5,53% acima da safra passada. E agricultores familiares, por meio das suas organizações, que desejam participar do programa de aquisição de alimentos na modalidade de formação de estoques, devem ficar atentos. É que a Conab está com as inscrições abertas para o envio de propostas. As cooperativas e os associados interessados podem apresentar então suas propostas por meio do sistema da Conab até o dia 5 de novembro. A expectativa é que a contratação dos projetos seja feito então até o dia 12 do mesmo mês, dia 12 de novembro. O objetivo então desse projeto, desta modalidade, é apoiar financeiramente constituições e organizações por meio da agricultura familiar, visando a agregação do valor e a produção de sustentação de preços. Bom, e como parte da programação da Expo Juí, aconteceu a 7ª edição do Fórum do Agronegócio do Noroeste, promovido pela Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais de Ijuí. Nossa equipe esteve por lá e te conta um pouco como foi. Dê uma olhada. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente. Entre as discussões do fórum, pesquisadores e especialistas apresentaram palestras sobre tecnologia, plantio direto e uso do solo. O agrônomo Rodrigo Rubim Rossato apresentou técnicas e tecnologias que agregam rentabilidade às culturas. De forma geral, toda tecnologia ela tem que trazer rentabilidade para o produtor, né? Porque no final da conta quem paga isso é o produtor. Essas tecnologias elas se baseiam principalmente no aumento da eficiência do produtor. Quando a gente fala em algumas das tecnologias que foram mostradas aqui, uma delas, que é o mapeamento de fertilidade solo, ele consegue realmente realocar tanto os corretivos quanto os fertilizantes do produtor para as áreas que têm maior deficiência. Ou seja, muitas vezes ele não faz um investimento maior do que ele já tem, mas ele realoca esses fertilizantes ou realoca esses corretivos para locais que têm necessidade maior. Eu estava mostrando um exemplo aqui de uma área que foi conduzida durante 3 anos com um lado a lado, onde um lado da lavoura o produtor conduzia com a forma tradicional, ou seja, aplicando o adubo e o calcário em taxa fixa, da forma que ele trabalha usualmente, e do outro lado ele usou todas as ferramentas da agricultura de precisão para o mapeamento de fertilidade do solo e utilização de taxa variada para realocar esses fertilizantes e corretivos. Os pesquisadores da Embrapa levaram informações relevantes aos produtores, frutos das últimas pesquisas nas áreas. A diferença entre plantio direto e sistema de plantio direto é simplesmente a diversificação de culturas com espécies capazes de produzir ou aportar ao solo no mínimo 8 toneladas por hectare por ano de matéria seca. Essa é a diferença. O plantio direto se resume
a mobilização de solo na linha de semeadura e a manutenção da palha na superfície. O sistema plantio direto é a mesma coisa, mobilização de solo na linha de semeadura, manutenção da palha na superfície, mas o modelo de produção terá que ter espécies ou compor um conjunto de espécies que consiga por ano adicionar no mínimo 8 toneladas por hectare de matéria seca. Essa quantidade de matéria seca é exatamente aquela que os micro-organismos consomem durante um ano. E isso é necessário ser alimentado para que eles possam manter a estrutura do solo fisicamente organizada, permitindo os fluxos de água, os fluxos de calor, os fluxos de oxigênio, o fluxo da raiz, os fluxos de nutrientes no solo. O manejo do solo, o solo é a base para toda a produção agropecuária. Manejá-lo adequadamente é a possibilidade de reduzirmos riscos de quebra de safra em anos de chuva abaixo da normal e termos ganhos de rendimento, rentabilidade em anos bons de chuva. A temática que aqui foi abordada foi justamente nesse sentido, como construir um perfil de solo para que a gente tenha estabilidade e perspectiva de ganhos crescentes de produtividade ao longo dos anos. E isso se faz pela intensificação do uso da terra com plantas, combinados evidentemente com os diagnósticos sob o ponto de vista da biologia, da química do solo, né, que determinam indicadores de um solo fértil. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente. E ontem foi um dia especial, foi o Dia Mundial da Mulher Rural. Mulheres na agricultura em todo o mundo dizem que a discriminação de gênero persiste e que é uma barreira no dia a dia de quem está no campo com a tarefa de alimentar o mundo. É o que mostra, então, um estudo realizado em 17 países a pedido da Corteva. O estudo entrevistou mais de 4.000 produtoras rurais que vivem realidades distintas em 5 continentes diferentes, e delas, 433 eram brasileiras. Bom, então, de acordo com essa pesquisa, 90% das brasileiras têm muito orgulho de trabalhar no campo ou na indústria agrícola, número que excede a média global de países incluídos nessa pesquisa. O levantamento também mostra que elas sentem que suas contribuições são fundamentais para alimentar e apoiar suas famílias. Bom, em várias regiões do país, muitas fazendas estão apostando na inseminação artificial ou na inseminação artificial por tempo fixo, que tem o objetivo aí de melhorar o índice de rentabilidade no negócio. E no primeiro semestre do ano, a produção de sêmen teve um levantamento de 21,9%, segundo dados da Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Assim, especialistas alertam que, além de ser uma técnica mais barata, a inseminação é uma forma mais simples e eficiente de promover a melhoria genética do rebanho. E o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná informou que o plantio da primeira safra de milho 2018-2019 alcançou 85% do total, um aumento então que corresponde a 6 pontos percentuais em relação à semana anterior, com 100% das lavouras em boa situação. Assim, 10% do cereal estavam em fase de germinação e 90% em desenvolvimento vegetativo. Já o plantio da primeira safra de feijão atingia até ontem 77% do total, 4 pontos percentuais à frente do registrado na semana anterior, na semana passada. Então, as condições das lavouras eram boas, 90%, e médias, 10%. As lavouras que encontravam-se na fase de desenvolvimento vegetativo eram de 82%, em germinação 14% e floração 4%. Já a safra 2017-2018 da colheita de trigo no Paraná atingia 70% do total e teve um avanço então de 8 pontos percentuais no comportamento semanal.
As condições das lavouras eram boas 67%, médias 23% e ruins 10%. Da safra de trigo, que está ainda no campo, então 56% está em maturação e 37% em frutificação e 7% em floração. MML, construtora e incorporadora, invista em projetos preparados para o futuro. MML, construtora e incorporadora, desenvolvimento imobiliário inteligente. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo. Começamos então com a previsão do tempo para a região sul do país. Baixa pressão no interior deixa o tempo chuvoso no oeste de Santa Catarina e do Paraná, com risco de chuva forte e volumosa. Muitas nuvens e chuva também no noroeste do Rio Grande do Sul. O leste de Santa Catarina tem períodos nublados. As demais áreas do sul têm chuva à tarde. Já a previsão do tempo para a região centro-oeste do país. Tem tempo firme, sem chuva no oeste de Mato Grosso e no noroeste de Mato Grosso do Sul. Sol entre muitas nuvens com chuva no leste de Mato Grosso e no centro-oeste de Goiás, onde a chuva é intensa. Demais áreas têm pancadas e chuva principalmente no período da tarde. Vamos então ver como estão as cotações. Começamos então falando do farelo de soja, que em Ponta Grossa está no valor de R$ 1.380, em Paranaguá, R$ 1.360. Já a saca da soja em Passo Fundo é de R$ 88, em Paranaguá, R$ 93, em Rio Grande também no mesmo valor de R$ 93, em Rondonópolis, R$ 78. A saca do milho em Passo Fundo está no valor de R$ 42,50, em Ponta Grossa, R$ 37,50, em Rondonópolis, R$ 23. A tonelada do trigo em Santa Rosa está no valor de R$ 850, em Dourados, em R$ 930, em Cascavel, R$ 900 e em Carazinho, R$ 850. O arroz em casca em Pelotas no valor de R$ 44,60, em Cachoeira do Sul, R$ 44,95, em Jaraguá, R$ 47. Já o feijão em Ponta Grossa no valor de R$ 102,50, em Santa Maria e Lagoa Vermelha, R$ 120. A arroba do boi gordo em Barretos está no valor de R$ 150, no Rio Grande do Sul, R$ 4,60 e em Tocantins, R$ 143. Suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, R$ 3,30, valor médio do estado, R$ 2,82. Já o frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 3,05 e em São Paulo, R$ 3,25. Vamos agora ver como ficam as informações da economia. Começamos então as informações da economia, falando referente ao dólar. Bom, então o dólar comercial operou em queda nesta terça-feira 16 e a bolsa subiu. Por volta então das 13 horas e 45 minutos, a moeda norte-americana se desvalorizava de 0,38% e estava então cotada para venda no valor de R$ 3,72. No mesmo horário, o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, ganhava 2,6%. E a incerteza política que o Brasil tem vivido durante esse ano espantou investidores estrangeiros. Segundo dados da Conferência da ONU, o país caiu no primeiro semestre do 6º para o 9º lugar entre os principais destinos de investimentos. Então, de janeiro a junho, foram enviados para cá cerca de 25 bilhões de dólares, uma queda então que representa 22%. E as previsões para a economia variam um pouco nos últimos dias. A mediana para o PIB deste ano ficou estável, em torno aí de 1,34% no relatório Focus. Então, para 2019, a projeção está em 2,5% a 15 semanas. Especialistas estão esperando a definição do segundo turno das eleições para revisar suas análises para o ano que vem. No início do ano, a mediana do PIB se aproxima dos 3%.
Bom, então essas foram as informações de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que amanhã, a partir das 5 horas da tarde, a gente volta para te manter bem informado. Até lá! Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente.